caso de investigação contra assédio. A gente fala tanto em campanha política, em campanha eleitoral, em servidor que acaba tendo que votar no candidato X, candidato Y, mas tem fatos que chamam a atenção, e essa situação de assédio a pessoas que prestam serviço para a empresa, prefeitura, estado, e é assediada para votar naquele candidato, isso é crime. E nós temos uma história para contar para vocês sobre essa situação, olha só. A professora Eide Carla dava aula de História na Rede Municipal de Ensino de Colinas do Tocantins, mas um dia após as eleições gerais, dia 3 de outubro, foi demitida. A informação chegou por mensagem em aplicativo, ainda no dia 2, dia das votações. De acordo com ela, o diretor da unidade em que atuava enviou a mensagem pedindo que na segunda-feira ela procurasse o RH. Fui orientada por ele mesmo, pelo diretor, que eu deveria ir para a unidade escolar na segunda-feira de manhã, continuar as minhas aulas até ele chegar na unidade. Então eu fui para a sala de aula, eu dei aula, e ele se reuniu com outras pessoas antes para discutir o que tinha acontecido. Uma colega de trabalho chegou em mim e disse: pede desculpa, fala que você errou, que você tem que permanecer trabalhando. E até eu entender o que estava acontecendo, foi um aluno que chegou até mim e disse que tinha visto uma foto minha em um grupo de WhatsApp de apoiadores do Bolsonaro, que inclusive o diretor da unidade estava nesse grupo. Essa é a foto citada pela professora. Ela está vestida de vermelho e fazendo um L. E de acordo com Eide, esse teria sido o motivo da sua demissão. Pessoas da equipe de apoio da campanha do Bolsonaro, que é organizada e responsável lá em Colinas pelo prefeito Dr. Casarim, viram essa foto minha, que foi printada do meu estado, colocada em um grupo, e ele pediu minha demissão. O caso repercutiu e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins ficou ciente do que estava acontecendo ainda no mesmo dia. A gente recebeu pelas redes sociais, logo que viralizou, né, que ela, de uma forma correta, não aceitou calada, né, uma injustiça dessa, e colocou nas redes sociais, e logo a gente teve acesso. Com espanto, né, porque é uma situação de coação, que trata o professor que tem a autonomia, né, liberdade de cátedra, tranquilidade para trabalhar, e coloca ele numa situação de muita opressão. Então a gente está indignado, esperando do poder do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho e até do eleitoral uma atitude, né? De acordo com o presidente da Regional de Palmas, eles estão prestando todo o apoio necessário para a professora. Ela não era afiliada ao sindicato, mas de primeiro a gente já entrou em contato com ela através da Regional de Colinas e deram a ela as orientações necessárias, né, jurídica, e o apoio, né, que nessa hora precisa principalmente o apoio moral, né, porque o profissional ele fica colocado numa situação bem difícil, né. O caso da Eide não é isolado. Muitos outros trabalhadores têm recebido, durante o período eleitoral, esse tipo de pressão de seus patrões. Em todo o Brasil, no período eleitoral deste ano, o Ministério Público do Trabalho recebeu 173 denúncias de empregadores que estariam coagindo seus funcionários a votar em um determinado candidato, o que é conhecido como assédio eleitoral. E é crime. Qualquer ato que iniba o eleitor de exercer a sua vontade, o seu direito universal, constitucional, de voto secreto, se configura um crime. Assédio eleitoral é um crime, sim, previsto no Código Eleitoral, né, nos artigos 299 e 301, onde pode a pena chegar a 4 anos, aquele que coage o eleitor a votar ou deixar de votar em tal candidato. Tanto na esfera pública quanto na esfera privada. O advogado explicou também o que o funcionário que chega a ser demitido por esse motivo pode fazer. Quem passa por um assédio eleitoral, ele tem consequências. Na esfera trabalhista, privada, ele pode ingressar com uma ação judicial, pleiteando o retorno ao seu antigo emprego ou uma reparação de dano. Na verdade, ele pode pleitear os dois. Na esfera privada, na esfera pública, também pode ocorrer a mesma situação. A lei inibe e busca garantir que o eleitor ele tenha a sua segurança de votar com a sua consciência e que ninguém possa interferir nesse ato livre do eleitor.
E para quem passa por isso, resta mesmo buscar seus direitos na justiça. Mas a chateação, como lamenta a Eide, é o que fica. Eu fui demitida por minha escolha política. Eu fui demitida de uma forma que eu ainda estou tentando entender. Porque eu, como professora de história, a gente estuda história e vê que isso acontece na história e acontece em outros períodos que a ditadura nos mostra. Mas quando aconteceu comigo, eu só sabia chorar. Eu fiquei muito desesperada na hora. Porque foi uma situação que eu não esperava passar por aquilo. Eu acho que ainda tinha um pouco de fé nas pessoas e me decepcionou muito. E decepciona mesmo, né? Decepciona mesmo, porque quem deve ter pago a faculdade da professora Eide aí foi ela, né, Diegão? Mesmo que não tenha sido na privada, deve ter sido na pública. E aí você vai para um serviço público e não pode se manifestar. Isso é fato. É realidade. Em todo o país, não é em Colinas, em Palmas, é em todo o Brasil. É fato. Foi empregado por algum cabo eleitoral ou político. Se for o contrário, aí nego vai dizer, o advogado falou muito bem, o que está escrito é o que está escrito, mas não é o que acontece. Isso é realidade. Dever o favor ao político se você sorrir para o outro, meu irmão. Não posta nem nas tuas redes sociais que é pepino. Acaba com... E olha, o drama dessa aqui é o retrato de muitas outras pessoas que sofreram, assim como a Cíntia colocou. O Ministério do Trabalho recebeu inúmeras denúncias de pessoas que foram afastadas do emprego, do trabalho, do contrato, saiu, perdeu, porque vestiu a camisa de um partido, de uma agremiação política. Infelizmente, é a realidade. Tá? Se quiser resolver aí, que resolva. Mas é a realidade.